Olá, professores. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja lá qual horário que você está acompanhando essa formação. Estamos aqui, então, para mais uma formação, né, de recuperação e aprofundamento da componente curricular de Física da Ciência da Natureza. Eu me chamo Márcio Cristiano Bortolotti. Nós vamos, então, iniciar, então, a nossa etapa aqui, né, do Caderno Aprender Sempre, né, da SA1. Vou dizer minha audiodescrição aqui. Eu sou um homem branco, com barba, cabelo comprido, amarrado, estou vestindo uma camisa vermelha com listas brancas e ao meu fundo há uma parede branca. Eu vou indo aqui para apresentar, né, o PowerPoint. Vamos lá. Então, olá, então, né, novamente. Como eu disse, eu me chamo Márcio, eu sou professor da rede de Física. Atualmente eu trabalho numa escola do programa de período integral, lecionando matemática para o ensino fundamental 2, no América Brasilense, aqui na região de Araraquara. Então, chegamos a essa formação, né, do segundo bimestre. Então, esse programa, né, o Programa de Recuperação e Aprofundamento, tem o seu principal objetivo, né, proporcionar ao estudante a possibilidade de aprender aquilo que é essencial e deverá ser seguido para seguir sua trajetória no ano seguinte. Então, relembrando, né, antes de mais nada, é muito importante que vocês possam acessar o material Aprender Sempre. Então, aqui nesse slide, a gente deixa, quando for disponibilizado para vocês poderão acessar os cadernos do professor e do aluno através do link que direciona automaticamente, né, ao repositório lá da EFAP. Então, até a última formação, até a penúltima, na última formação de Física, né, não a de etapa, mas a específica de Física, nós estávamos trabalhando com o São Paulo Faz Escola e agora estamos efetivamente, né, iniciando os trabalhos aqui com o Caderno Aprender Sempre, que iniciou ano passado no segundo bimestre também. Então, vamos iniciar aqui comentando quais são os objetivos, né, dessa formação. O primeiro deles é retomar algumas informações importantes sobre as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento, de Ciência da Natureza, nesse segundo bimestre. E depois, né, favorecer o planejamento de atividades de recuperação e aprofundamento das aprendizagens a partir de abordagens que oportunizam um trabalho pedagógico voltado para as habilidades essenciais. O terceiro objetivo, explorar as possibilidades de aprendizagem presentes na sequência de atividades 1, SA1, enfatizando o nosso eixo formativo, ensino por investigação na natureza e a natureza da ciência. Contribuir para que os professores possam organizar essas ações pedagógicas e planejar a aplicação da SA1, levando em consideração o contexto de sua escola e de suas estudantes. Vamos, então, entender, né, qual vai ser a nossa agenda aqui de formação hoje. Nesse primeiro momento, a gente aborda, né, as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento de Ciência da Natureza no segundo bimestre. No segundo momento, a sequência de atividades 1, apresentações e abordagens. E no terceiro momento, sugestões das atividades para o desdobramento da pauta da nossa PC aí nas escolas. No primeiro momento, então, chegamos nele, iremos retomar a dinâmica das nossas formações no segundo bimestre. Então, vocês tiveram, né, a formação de etapa antes e agora a formação específica. Durante essa formação de etapa, vocês ficaram sabendo qual será o eixo formativo desse bimestre e achamos importante ressaltar, né, que essa escolha foi também embasada em comentários que vocês fizeram no nosso formulário online. Ilustramos aqui, nesse slide, algumas das solicitações de vocês a responderem nosso formulário desse ano. Atividades mão na massa de baixo custo, trabalhar com as tecnologias, utilizar práticas experimentais e resolução de problemas. Então, o nosso eixo formativo será, então, né, o ensino por investigação.
conforme vocês já discutiram na formação passada de etapa, né, com a professora Mariana, o ensino por investigação, como o próprio nome já diz, tem o objetivo de propiciar aos estudantes a investigação e a resolução de situações cotidianas. A ideia é que os estudantes investiguem algum fenômeno, se interessem por esse fenômeno e discutam as possibilidades levantadas a partir de uma ação prática investigativa na qual eles vão lá, pensem em hipóteses, em estratégias e desenvolvam meios para chegar a essas conclusões. Essa estrutura, então, né, sempre está presente nas nossas formações. Quem nos acompanhava no ano passado deve certamente se lembrar dessas imagens. E, no segundo bimestre, iremos aprofundar nossas discussões sobre o ensino por investigação. Vejam que é o centro de nossa imagem, né? Então, é o nosso eixo formativo. Optamos por separar temáticas muito importantes, as quais serão apresentadas a vocês, professores e professoras, informações específicas. São 3, né, sequências de atividade previstas para serem aplicadas no segundo bimestre, através do caderno Aprender Sempre. E em cada uma das formações, iremos nos aprofundar em uma sequência e ainda discutir um tema relacionado ao ensino por investigação. Nossa proposta é que, após as 3 formações, seja possível estabelecer um panorama completo sobre a área e até mesmo promovendo o desenvolvimento de ações investigativas na escola. Na primeira dupla de formação, etapa e ano sério, iremos trabalhar com a SA1 e nos aprofundar na natureza da ciência. A imagem, então, né, temos a SA1, a natureza da ciência, está ali em cima. Nas formações dedicadas a SA2, iremos trabalhar um referencial que traz a importância da argumentação no ensino por ciências e, por fim, né, na SA3, aprofundaremos sobre o planejamento de atividades investigativas. Sabemos que os estudantes em diferentes níveis educacionais podem apresentar concepções de ciência sobre o trabalho de cientistas que são tão distantes do real, e por isso mesmo achamos importante discutir esse aspecto na SA1, a natureza da ciência. E apesar das diferentes denominações, há relativo consenso de que esses aspectos fundamentais sobre a natureza da ciência incluem as características, né, da investigação científica, suas etapas de investigação e métodos, o papel do conhecimento gerado, os paradigmas que orientam os trabalhos dos cientistas, como os cientistas trabalham como um grupo social e como a ciência pode ser afetada pelo contexto social ao qual está inserida. Para ilustrar, então, indicamos esse percurso aqui, né, formativo, em relação aos temas principais a serem trabalhados em cada uma das sequências de atividade de física. Nesse segundo bimestre, aprofundaremos essa formação a SA1, força magnética e torque. Na segunda formação, né, SA2, energia e suas transformações na natureza, e SA3, a produção de energia e seus impactos ambientais. Lá vamos nós, então, para a nossa famosa linha do tempo, agora do segundo bimestre, né? Lembrando que ela terá, né, 7 formações, terminando lá em etapa, dia 9 de junho, e com um novo eixo formativo de interdisciplinaridade, dentro do ensino por investigação ainda, né? Então, vocês tiveram a formação de etapa no dia 28 de abril, e agora, no dia 5 de maio, tendo a formação específica, né, a formação atual que nós estamos aqui, pensando aqui. Então, né, após o dia 9 de junho, a gente inicia as discussões sobre as sequências de atividade do terceiro bimestre. Lembrando, gente, nós ainda estamos no primeiro bimestre, desculpem, né? Estamos iniciando já as formações do segundo bimestre, e lá no finalzinho, né, teremos já iniciado a formação do terceiro bimestre um pouquinho antes também, como aconteceu aqui um pouquinho antes também. Então, vamos lá para o nosso segundo momento desse encontro formativo. Passaremos, então para apresentar as abordagens que estamos sugerindo aqui, né, especificamente para a disciplina de física. Para apresentar a SA1, que inicia, né, com força magnética e torque, trazemos uma questão. Eu pensei, né, assim, numa questão, né, de trabalhar com os alunos, que é discutir a relação entre eletricidade e magnetismo. E essa imagem que eu trouxe, né, de um eletroímã,
que é um guindaste, né? E ele funciona lá. Quando tem corrente elétrica, forma um ímã, atrai, né, os materiais ferromagnéticos. Quando não tem corrente elétrica, ele solta tudo, né? Então, esse princípio, né, é demonstrado, né, pela lei de Ampère. E, assim, né, lembrando, né, quem assistiu Breaking Bad, né, tem lá o White, né, teve um computador que foi apreendido pelas autoridades policiais e ele foi lá no Ferro Velho, contratou um eletroímã, levou lá do lado do prédio da polícia e ligou ele lá, todos os materiais dentro da delegacia foram para o lado do imã, assim, né, e ele conseguiu, enfim, né, desestruturar o HD que ele não queria que eles tivessem acesso com as contas dele lá e tudo mais. É interessante, né? Uma série que chamou a atenção de muitos jovens aí, e eu acho que é um incentivo, assim, apesar de ter algumas coisinhas ali que vai para o lado sombrio da vida, né? É interessante ver as soluções científicas que se trazem ali a cada episódio também. Então, passando aí, né, para a estrutura da ESA1, nós temos, né, 6 aulas, a primeira, a segunda e a terceira, né, está relacionada com a força magnética em fio percorrido por corrente elétrica. A quarta e a quinta, né, o torque em uma espira percorrida por corrente elétrica. E, por fim, os motores e geradores elétricos. Na SA1, a habilidade, né, essencial que estamos trazendo explicar o funcionamento de motores e geradores elétricos e seus componentes e os correspondentes fenômenos e interações eletromagnéticas. Importante frisar, então, que essa habilidade essencial irá permear toda a sequência de atividades 1. Cada atividade vai trazendo para a dinâmica da aula pontos importantes para que os alunos compreendam a relação entre eletricidade e o magnetismo, o funcionamento de um motor elétrico, de um gerador elétrico e suas implicações em vários âmbitos sociais. Eu queria ressaltar, né? A gente está acostumado com as habilidades lá da BNCC e do Currículo Paulista. Essa habilidade ainda está relacionada com São Paulo Faz Escola, com o currículo anterior. Então, por isso que ela não tem aquele padrão numérico que a gente sempre vê lá, tá bom? Iremos começar, então, com esse objetivo geral 1, que é identificar e estabelecer, né, relações entre as habilidades essenciais a serem desenvolvidas e os objetivos gerais de aprendizagem de cada aula. No ano passado, né, o objetivo geral estava lá relacionado, né, às habilidades essenciais, a proporcionar diferentes metodologias e práticas interdisciplinares, e os objetivos específicos, né, pensando, né, o eixo formativo. Então, a gente está aqui dividindo, né? Sempre as gerais estão pensadas, né, nas habilidades essenciais, nas metodologias e nas práticas interdisciplinares. E os objetivos específicos no eixo formativo, do qual, né, nós partimos de sugestões de vocês e estamos proporcionando, né, essa formação pensando no ensino por investigação. Vamos ver, então, a atividade que nós preparamos? Então, ó, eu trouxe aqui, né, tome nota aí dos materiais necessários, né, é uma atividade experimental que está lá na página 39 do caderno do aluno. Então, tem os materiais lá. Então, algumas dicas, assim, né, a bússola você pode adquirir em uma loja de materiais escolares, né? O imã, uma dica que eu dou, assim, né, para trabalhar com imã, é claro que ele não vai ser bonitinho ali para trabalhar como a gente gostaria, mas passar em lojas assim de som automotivo ou de manutenção de computador e pedir, né, ver se tem algum sobrando que eles acabam emprestando, né, um imã que é mais forte ali para a gente conseguir verificar essas características físicas aí, né? O fio de cobre, o prego e a bateria que ele sugere, pense sempre nos 3 elementos juntos, sabe? Eles devem ser pensados em conjuntos. A espessura, ou seja, a bitola do fio, né, e do prego, alteram o funcionamento do eletroímã nessa proposta. E se for utilizar uma pilha, eu já recomendo aquela pilha D, né, do tamanho D, que é a grande, que fica mais fácil segurar nas extremidades e ela fornece uma corrente mais adequada ali também para trabalhar. Então, o professor organiza, então, né, é uma decisão do professor aí, né,
Eu gosto, né, de trabalhar com grupos produtivos, mas eu me lembro no começo das minhas atividades assim, como professor, eu acabava, né, trabalhando de forma demonstrativa, para ser mais rápido na dinâmica do dia a dia. Com o tempo, eu fui percebendo que é mais interessante, né? E eu consigo chegar a uma discussão maior quando eu faço os alunos fazerem esses experimentos e terem as suas conclusões ali. Então, né, às vezes, né, ao fim de tudo isso, né, é possível que os alunos organizados por grupos entreguem um relato de experiência. Esse relato da experiência, né, com objetivos específicos, retomaremos esse relato aí um pouquinho mais para frente numa outra sugestão de prática também. Tem várias práticas aí hoje. Então, para deixar mais explícito, né, o que é necessário verificar, né, lá na página 39 também tem esses dois momentos aí, que eu dividi em parte 1, nós dividimos em parte 1 e parte 2. O primeiro, a bússola e o ímã. Quando eu aproximo o ímã da bússola, o que acontece? Né? A orientação dela muda. Parte 2, quando eu estou com o circuito ligado ali no fio com o prego, o que acontece ao se aproximar da bússola? Quando está desligado, o que acontece ao aproximar a ponta do prego da bússola? Então, a gente consegue atingir o objetivo de aprendizagem da atividade, que é relacionar a eletricidade e magnetismo, né? Aquela pergunta inicial que eu sugeri para fazer também, e pensar lá, né? A definição disso, fluxo de cargas elétricas ali, né? As correntes elétricas produzem um campo magnético em seu entorno. Assim, né? Quando variamos o fluxo magnético em uma região do espaço, é induzido um campo elétrico, princípio que poderá ser explorado lá no terceiro bimestre, né, quando for trabalhar as ondas eletromagnéticas. Então, já dá uma pincelada, né, que dá um spoiler do que vai acontecer lá no terceiro bimestre. Então, vejam que conseguimos atingir esse objetivo proposto, né, no 1, já que essa atividade conversa com a habilidade em questão, que é explicar o funcionamento de motores geradores e seus componentes e os correspondentes fenômenos e interações eletromagnéticas. Indo lá, né, para os objetivos gerais 2 e 3, a gente vai associar ele e diversificar a metodologia e desenvolver ações, né, essas ações pluri interdisciplinares. Eu proponho, então, uma atividade com o objetivo de trabalhar a biografia dos cientistas que contribuíram com o desenvolvimento da teoria eletromagnética. Então, qual é a habilidade, o objetivo geral 2? Organizar a gestão da sala de aula e adaptar as atividades à realidade escolar, de maneira a privilegiar metodologias diferenciadas e potencializar a participação, a autonomia, as interações e o engajamento dos estudantes. O objetivo geral 3, dialogar sempre que possível com outros professores da unidade escolar, visando o desenvolvimento de ações pluri e interdisciplinares. Então, eu proponho aqui, né, um livro, uma página, está lá na página 189 desse livro, que se chama Origens e Evolução das Ideias da Física, que traz, né, uma abordagem epistemológica da evolução da física, e é muito interessante, porque tem todas as áreas da física. Você que é professor de física, mais um livro que eu recomendo, assim, né, porque trabalhar com história da ciência com esse livro, ou melhor, né, aprimorar a ideia dos conceitos, foi uma experiência que eu tive, assim, que ajudou bastante. E eu trago, né, esse esqueminha ali, a gente pode ver que ele mostra, né, como surgiu desde os gregos, né, a evolução, né, da eletricidade, do magnetismo, do galvanismo. E lá para o experimento de Euclid, a gente tem a unificação experimental da eletricidade e do magnetismo. E a ótica, né, também evoluiu ali, e o Maxwell, que é quando a gente vai lá na frente, né, o magnetismo, ele unifica, né, a teoria e a parte experimental do eletromagnetismo, da ótica, do magnetismo e da eletricidade juntos, né? Então, é muito interessante ver isso, né? E a nossa proposta é que você escolha alguns desses cientistas, né? Uma parte dessa linha do tempo, e aí eu sugiro, para esse momento de trabalho, né, pegar lá os filósofos gregos, o Gilbert, o Coulomb, o Ørsted, o Ampère, o Faraday, o Lenz e o Maxwell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos produtivos aí, e que eles busquem, né,
alguns elementos ali, né? Eu sempre que realizava isso, colocava a linha do tempo em um cartaz, eu fazia esse cartaz enquanto estavam produzindo deles, então é uma experiência legal, porque eles veem assim, não é só a gente que está produzindo cartaz, o professor também está ali. E eles produziam as biografias. Era ainda cartaz físico ali, com cartolina, tudo, e a exposição iniciava com a linha do tempo e seguia de acordo com cada autor, segundo a ordem cronológica de suas contribuições. Isso gerava uma complementariedade ali, do conteúdo, aproximava, né, a ideia do cientista a um ser humano, que é um ser humano, né, e também, né, para perceber que a ciência não evolui de forma imediata ou mágica, né? Ela tem um processo, tanto de desenvolvimento tecnológico como de capacidade para acontecer essas coisas, né? O cartaz, aí, né, para apresentar isso, como eu falei, eu sempre fiz com cartaz de cartolina. Nessa pandemia, que eu estava lecionando física, né, eu propus uma ideia de apresentação PowerPoint, não achei muito legal, tenho que rever como fazer isso também. Pode ser uma apresentação colaborativa, se você já consegue trabalhar isso com alunos, pode ser uma apresentação de vídeo, que os alunos criem, né? E o que é importante, assim, né? Definir como será apresentado esse trabalho, criar elementos básicos aí para todos os grupos. E, assim, a socialização das criações cria quase que naturalmente, assim, uma identidade visual, sendo perceptível que partiu, né, do mesmo princípio e do objetivo de aprendizagem. Então, um pouco de design, né? Pensar um pouco de design na hora de cobrar o cartaz, porque isso nos livra de bastante coisa, assim, né? A criar critérios para avaliar a partir do que foi produzido ali por ele também. Então, o que eu sugeria? 4 elementos, no mínimo. 5, na verdade. A imagem do cientista, uma fotografia dele ou um desenho, dependendo da época que ele viveu, né? Não existia fotografia. Uma sequência biográfica, né, de onde ele nasceu, onde ele morreu, como foi a vida dele, onde estudou, qual foi a contribuição realizada, né, a teoria que ele desenvolveu, ou a fórmula que leva o nome dele, e um esqueminha, assim, poderia ser um desenho, uma fórmula, alguma coisa sobre a contribuição dele, o experimento que ele fez tal, para colocar ali. Então, eu sempre gosto de trabalhar com desenho, né? Porque ele vem com mais informações do que o texto, né? E, e uma capacidade de interpretação mais aberta, assim, né? A partir da visão do aluno. E o quinto elemento que eu falei que não está no slide é a referência, né? Onde é que foi que ele pegou aquelas informações. Então, ter aquilo ali em algum momento. Vamos ir, então, para o objetivo específico 1. Eu comentei, né, no objetivo geral, que retomaria aqui nesse ponto algumas coisas, né, e vamos associar, né, o experimento realizado lá no objetivo específico, objetivo geral 1, com esse do objetivo específico 1, que é possibilitar discussões sobre o que é ciência, bem como sobre o método científico e seus processos de produção. Além do experimento inicial para relacionar o método científico, podemos pensar também na aula 6, essa ideia, né, de explorar, de fato, a habilidade essencial em questão de forma direta, que, resumidamente, seria estudar os motores e geradores elétricos. Lá nas páginas 46, 47, 48 do Aprender Sempre do aluno, existem textos aí sobre esses equipamentos, né? E segundo o que é recomendado, podemos trabalhar de forma investigativa das seguintes modos aqui, né? Utilizando simuladores. Então, né, vamos lembrar aí, né, se você perdeu a nossa formação interdisciplinar entre física e ciências com a professora Evelise, vai lá, procura no repositório, que nela a gente detonou, assim, a gente falou um monte de simulador para vocês trabalharem em diferentes contextos. E, assim, eu recomendo rever, porque tem uma estrutura legal lá. Então, eu trouxe vários simuladores, a Evelise também trouxe muitas atividades, alguns exercícios de lá, né, já tinham o conceito sendo explicitado no simulador, então vale a pena rever lá. A segunda forma consiste, né, em realizar a prática experimental mesmo, com os materiais concretos, as mesmas considerações já ditas, né,
nessa formação com a bússola ímã e eletroímã. Tem que ser considerado ali, que é montar esse motorzinho elétrico. Ó. Pode ver que na foto já tem um ímã de HD ali, que foi o que eu sugeri para vocês buscarem, né? Dentro do contexto das lojas aí, de som automotivo ou de computador mesmo. Então, esse motorzinho é muito tranquilo de fazer, você vê que tem uma pilha ali, né, um ferrinho, que pode ter um conduzir corrente, a espira de metal, e um segredo, assim, né, que às vezes é meio suprimido dos experimentos. Você tem que lixar, essa espira é com fio de cobre esmaltado, você tem que lixar um lado por completo para passar corrente continuamente, e do outro lado você lixa só metade dele, só um pedacinho. Por quê? A corrente elétrica, aí você dá um peteleco na espira, a corrente elétrica, ela vai ficar ligando e desligando. Cada vez que ela gira e bate a parte desencapada, ela vai girando o motorzinho. Se você, por que isso? Né? Porque tem que variar o fluxo magnético dentro da espira, para ela interagir, né, com o campo magnético do ímã que está embaixo. Se você não fizer isso, vai ficar passando uma corrente contínua, não alternada ali dentro, né? E essa corrente contínua não vai variar o campo elétrico dentro dessa espira. Eu já deixo isso aí de cara, assim, né? Então, uma dica para fazer. E assim, né? Vamos elaborar um pouco mais esse relatório aí, né? Um relato de experiência. Então, você já trabalhou com experimento. A gente vai trabalhar com outro experimento. Eu tenho um modelo de relatório, né? E assim, quando eu trabalhava, o primeiro ano era um susto, o primeiro bimestre, né? A primeira vez que eu trabalhava uma prática mental, e depois isso ia melhorando, né? Então, eu nunca penso que eu vou conseguir o objetivo que eu quero de imediato, né? Eu penso que a volta, né, daquele procedimento, daquelas coisas, vai auxiliando para tudo isso acontecer. Alguns itens aí, então, né? É claro que a gente compreende que cada realidade faz uma forma e tem que fazer isso, né? Elaborar um pouco mais aquilo que já foi pedido anteriormente. Então, de forma direta, né, a gente pode pensar nas etapas do método científico como definir um problema, que seria o objetivo ali, o problema a ser estudado. A observação, né, que seria ter a lista de materiais, esse esquema, de novo, né, que eu falei, eu gosto do desenho, né, porque ele aumenta a quantidade de informação que o aluno pode colocar ali para a gente. E resultados e conclusões, né, que seria a análise dessas informações coletadas. E, por último, né, eu sempre coloco uma autoavaliação. No mínimo, o aluno tem que escrever o que ele fez durante a prática e o relatório, né, a forma escrita disso. Então, seria possível comparar, né, os relatórios dos dois experimentos e fazer apontamentos de melhoria entre o primeiro e o segundo. Então, se já tem uma evolução, né, da mesma prática, da mesma metodologia, que seria realizar um experimento investigativo e também melhorar a forma de descrever, né, o relato de experiência dele ali. É um trabalho contínuo, né? E toda vez que tiver experimento, você volta, né, nessa ideia do relatório e ele pode trabalhar com isso também. O objetivo específico 2 é apresentar, né, aos estudantes um artigo científico a fim de que sejam discutidos elementos da escrita científica comparando com o artigo de divulgação. Iremos trazer, então, publicações, né, da Sociedade Brasileira de Física, também o caderno de ensino de física, talvez esteja confundindo o nome agora aqui. E pensar, né, o que acontece aí nessas publicações. Então, vamos lá. Ó. Eu trouxe esse artigo, né, eu busquei artigos ali, né, que tem a ver com a nossa prática, né. Então, esse artigo da revista de ensino de física, chamado Uma abordagem prática para o ensino de eletromagnetismo usando motor de indução de baixo custo. É um artigo que traz uma aplicação prática para a força magnética sentida por um fio percorrido por um campo elétrico. Temas que são trazidos em questões, né, no final das aulas 1, 2 e 3, tem algumas questões ali, e nas aulas 4 e 5. É interessante perceber, né?
a rigidez da escrita, o modelo do resumo que está ali, os termos que estão ali, né, a estrutura dele. E, assim, esses artigos que eu estou colocando, a maioria deles são mais, né, voltados para o professor. Então, o primeiro artigo é um artigo científico mesmo, uma revista indexada. O segundo é uma outra publicação, né, da revista Física na Escola, também na Sociedade Brasileira de Física, onde propomos visualizarem, né, os artigos, ó, 2 artigos ali. Força magnética sobre correntes elétricas, um motor linear. Então, justamente, né, o conteúdo que está ali naquelas questões já citadas anteriormente. E o outro, né, contribuição de Benjamin Franklin para a eletricidade no século XVI. Então, olha, já tem uma imagem ali, né, tem uma preocupação de ter uma outra coisa, não tem aquele resumo, a apresentação de outra forma. Então, apesar de ser outra indicação para os docentes, por exemplo, do Franklin, por exemplo, ele não tem uma escrita matemática detalhada, tão detalhada quanto a anterior, mas ele traz noções da biografia dele, né, e da influência dele na construção, né, do modelo dele para a eletricidade e tudo mais. É uma escrita mais fluida, a apresentação é mais atrativa, mas ambos, né, tanto o anterior como esses 2 aqui, estão, né, voltados para o professor. Já nessa outra seção da mesma revista, Física na Escola, tem um levantamento de questões e dúvidas. Então, tem várias sessões ali. Acessem o site, gente, ali, porque tem várias revistas ali, tem muita coisa legal, né? Eu estou trazendo esses, mas com foco no conteúdo que a gente está trabalhando e possibilitando também, né, outras coisas aí, que vocês aprendem, encontrem, né, essas coisas que tem gente publicando coisas aí há muito tempo no ensino de física, e tem muita coisa já que são práticas e metodologias que já foram testadas. É claro que sempre a gente tem que adaptar para a nossa realidade, mas que contribuem, né, para ter um ponto de partida já. Então, são coisas que eu sempre procuro também para contribuir com o que eu estou trabalhando. Pensando, né, na sequência de artigos apresentados, então, o primeiro é ter uma formatação de artigo científico de revista indexada e voltado, né, a pesquisadores, né, e os mais curiosos. No segundo, né, na segunda apresentação, temos um artigo mais de divulgação científica, mas com público-alvo professores ainda, ou estudantes avançados, já que alguns momentos, né, ele traz umas demonstrações matemáticas um pouco complexas. E no terceiro aqui é uma apresentação do tema e a forma de escrever apresenta uma forma de divulgar conceitos aplicados a questões do cotidiano. Então, são várias perguntinhas e respostas rápidas. Então, tem sessões na revista que colaboram, né, para montar o material para a aula também. Eu acho interessante. E o tema aí, né, dessa revista é a física dos raios, física das tempestades e dos raios. Estamos trabalhando em eletricidade e magnetismo, eu acho que é interessante também pensar isso como algo a mais. Outros recursos e sugestões, né? Trazemos o link aí das 2 revistas que eu já trouxe, né? E do Caderno Brasileiro de Ensino de Física também. Então, as 2 primeiras, né, são da Sociedade Brasileira de Física e o Caderno Catarinense esse Caderno Brasileiro de Ensino de Física, se vocês buscam alguns artigos assim, era o Caderno Catarinense de Ensino de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, são 2 referências que eu sempre uso desde a graduação, são bem interessantes, vale a pena procurar ali, e render novas possibilidades para o desenvolvimento de suas aulas, né? Então, vale a pena passar um tempo ali vendo o que foi publicado, ou mesmo assim, se tiver um tema específico para trabalhar, já pensar ali na busca deles, né? Chegamos, então, no terceiro momento da nossa formação, que é a hora de indicar sugestões de atividades para serem desenvolvidas no desdobramento da TPC nas escolas. Vamos conhecer as atividades que separamos, então.
baixar os cadernos, aprender sempre, seja natureza volume 1, segundo bimestre, e analisar as atividades propostas na S1, pensando em abordagens que poderão favorecer discussões sobre a natureza da ciência. Então, né, vocês poderão se basear nas reflexões desenvolvidas na formação de etapa com a nossa coordenadora Mariana. Então, aprender ciência, então, conhecimentos conceituais e teóricos. Aprender a fazer ciência, engajamento na resolução de problemas. Aprender sobre ciências, características, né, do processo de construção do conhecimento e relações, né, de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Aprender a lidar, né, com temas sociocientíficos, então, confrontar diferentes aspectos para a tomada de decisão. Então, são os teminhas lá, né? O que vocês pensaram sobre isso, né, da formação passada? Vamos evoluir isso daí, então, né, no nosso caderninho de relato lá e mandar ver o diário de experiências. Aí não sei como que vocês se organizam, né? Mas é isso daí. Outra sugestão de atividade, então, é ler, explorar as ferramentas digitais, artigos e demais recursos que indicamos nessa pauta, certo? Então, só recomendo só, né? Tem bastante coisa que foi sugerida, né? Então, a gente tem o primeiro experimento, que é o do eletroímã comparando com o ímã. A gente tem o segundo experimento, que é do motor elétrico. Os conceitos científicos para o funcionamento dos dois fazem parte de um mesmo conceito científico, do mesmo, uma mesma teoria. Então, assim, olha essa relação, né, a continuidade que você pode dar, né, na hora de trabalhar isso, né, e poder aprofundar também cada uma das situações, né. E aí, esse aprofundamento vai ser na forma como o aluno vai trazer esses relatos e esses relatórios. Então, tem uma frase, né, que todo mundo, combinado não sai caro, né? Então, combinando com o aluno, eu também sofro isso, né? Às vezes eu combino as coisas e depois quando eu vejo, eles não seguiram nada, aí tem que retomar isso daí e falar, ó, na próxima vocês vão ter que fazer tudo, né? Aí você chega lá, fez 30%, na próxima vai ter que fazer tudo. E aí vai aumentando, né? Até que, se você tem continuidade com a sala de aula, que isso é um privilégio de poucos, né? Parece que todo mundo vai trocando de escola e isso acaba acarretando, né, de a gente não conhecer tanto o nosso público-alvo ali, que são os alunos, o contexto da escola, mas no meu caso, assim, né, eu sou efetivo, eu estava numa escola e fui para uma outra escola agora. Então, todo um processo novo para conhecer os alunos, para entender a dificuldade deles, para poder colaborar com o processo de ensino deles o mais rápido possível, né? Então, apropriem-se desse momento formativo com os pares, pois as discussões estabelecidas na escola são as mais ricas e com maior potencial de transformação. Gente, é importantíssimo, né? O chão da escola, ele, ele nos proporciona milhares de oportunidades de troca, de diálogo. Então, vale a pena, né, conversar tentar, né, conversar, tentar fazer práticas colaborativas ali junto e tudo mais, né. Então, uma coisa, eu vou relatar uma coisa que acontece esse ano lá comigo. Eu estou no ensino fundamental, não é física, então um exemplo vai ser um pouco fora do contexto de formação de física, mas pode acontecer com vocês também. Uma sala, o sexto ano é uma professora, a professora Bruna, que leciona. O sétimo, A e B, sou eu. O oitavo A sou eu, o oitavo B é o professor Gerson. E o nono A e B é o professor Gerson. No sexto, no sétimo, no nono, não tem problema nenhum, né? Assim, as duas turmas, né, de etapa ali estão tendo aula com o mesmo professor. Mas o oitavo A e o oitavo B ficam comparando. Então, os alunos vão lá, às vezes eles falam para o Gerson que querem ter aula comigo, na sala dele, às vezes a minha sala fala que quer ter aula com o Gerson, e fica ali essa brincadeira, né? Como a gente resolveu isso? A gente vai, né, planejar tudo junto ali, né? E seguir os conteúdos iguais. Então,
foi um diálogo ali que deu certo fazer isso. Nesse problema específico não tem nada a ver com a formação de física, né, mas é um problema que pode gerar, né, alguma situação que vocês passam aí também. Então, dialogar lá, ciência da natureza, você vai dialogar com quem? Primeiramente, né, com o professor de química, de biologia, que estão no mesmo ano sério que você, certo? Então, sistematizando a formação, né, retomamos a estrutura das formações de ciência da natureza do programa de recuperação e aprofundamento para o segundo bimestre, exploramos a sequência de atividades a partir de diferentes abordagens com foco no nosso eixo formativo do segundo bimestre, o ensino por investigação e a natureza da ciência, e conhecemos, né, as sugestões de atividades para o desdobramento nas escolas. Na realidade, aí, de cada escola é uma coisa que a gente sempre fala, né? As nossas sugestões, elas partem, né, de uma discussão entre nós, da experiência que a gente tem, dos relatos que vocês colocam nos formulários, né? Inclusive, né, nossa formação aqui não teve o link dos formulários, se for possível, né? Verifique lá na formação anterior e preencha lá na nossa comunidade de ciência os Padlets, né, de física, né, física, química, biologia e ciências, né, no ensino fundamental, que a gente gosta muito de ver a sugestão de vocês e nos espelha também, né, na hora de montar aqui a formação e trazer aqui as nossas situações. Essas são as nossas referências aí trazidas hoje, né, e eu vou sair aqui da apresentação, né, me despedir de vocês. Então, estou aqui novamente, né? Tchau, gente, né? Espero que vocês consigam realizar esse desdobramento aí da pauta com uma facilidade na escola. Espero que seja possível, né, o diálogo com outros professores, que vocês consigam trazer práticas, né, conjuntas, que é muito legal, né? E fica mais integrado também, né? O aluno percebe que há uma atuação conjunta ali, né? Os professores, dá para minimizar tempo, tem várias vantagens, né? E se der certo, né, façam isso. Eu me despeço de vocês e nos vemos daqui a 15 dias novamente. E não percam a próxima formação de etapa, né, com o início da SA2 com a coordenadora Mariana. Tchau, gente.